Oi, pessoal. Então, agora eu vou falar de fases, misturas, substâncias, separação de misturas. Lembrando que esse vídeo é rápido, né? É só para dar uma revisadinha e serve de material de apoio, tá? Não estou substituindo nenhuma aula de ninguém. E se você ainda precisa de ajuda em química, pode me chamar, a gente marca uma aula particular. Eu vou deixar a playlist sobre química básica no final do vídeo, aqui, tá bom? Então, gente, uma fase é um material homogêneo, fisicamente distinto, que compõe um material heterogêneo. Então, em um material heterogêneo, a gente vai ter sempre mais de uma fase, contínua ou não, separada por superfícies limites bem definidas, que são as interfaces. Então, entre as fases, a gente tem as interfaces. É, Aqui eu trouxe um exemplo que eu acho bem polêmico. Por quê? Porque o ar, eu já vi professor falando que o ar é homogêneo. E sim, se você for considerar só a questão da mistura de gases, o ar é homogêneo, porque é uma mistura de gases, você não consegue ver. Só que eu já vi livros didáticos em que tinha um recipiente com fases do ar. Então, tinha uma fase de poeira, outra fase de água e outra fase da mistura de gases. Aqui nesse exemplo, eu coloquei só duas fases, que é do ar e da poeira. Então, eu estou considerando no meu sistema ar e poeira, tá? Mas assim, foi o que eu falei, depende do que você considera no seu sistema. Se você está considerando só a mistura de gases, o ar é homogêneo, tá? Hum, não vai passar, não? Ué, tá, agora foi. Então, aqui eu peguei alguns exemplos de sistemas homogêneos e heterogêneos. O açúcar, ele apresenta só uma fase, a gente pode ver, ele é todo branco, né? O cobre também, o vidro também, e o ouro, eu acho muito interessante porque o ouro, a partir dos 18 quilates, ele já é homogêneo, porque por mais que ele esteja misturado com o outro metal tá bem na estrutura atômica dele, então não aparece a nível macroscópico. Por isso que a partir dos 18 quilates, o ouro é homogêneo. E sistemas heterogêneos, que eu peguei de exemplo, são os que apresentam mais de uma fase. Então, o sangue, por exemplo, ele tem a fase sólida e líquida, que depois vocês vão ver que é separada por centrifugação. O leite tem que tomar cuidado porque a nível de microscópico, se você for colocar o leite no microscópio, você vai ver que ele não é uma fase só, ele tem mais de uma fase. E o suco, se você for deixar extrato, né, do suco, tudo bonitinho, a polpa, sabe? Ele vai ter a parte líquida e ele vai ter a parte sólida da polpa, às vezes a parte sólida do gelo que você põe no suco. Então, também apresenta mais de uma fase. Água e óleo também tem a fase da água, a fase do óleo, é um sistema heterogêneo. Água e sal é homogêneo. Métodos de separação de misturas. Então, a gente tem a separação mecânica, onde o estado físico não muda, para substâncias, misturas heterogêneas, e a separação física, quando o estado físico muda, que é para substâncias, misturas homogêneas. Bom, então, a separação dos componentes de misturas heterogêneas. A gente tem a flotação ou sedimentação fracionada, que é para separar a areia de serragem, você coloca água. Então, por exemplo, eu tenho um copo, aí eu coloco água, então a areia vai se misturar e na água vai depositar no fundo e a serragem vai ficar em cima. Então, a areia deposita no fundo e a serragem fica em cima, porque ela é menos densa que a água. E aí fica mais fácil de tirar. Eu posso, sei lá, passar uma peneira na água e tirar a serragem, sabe? E aí a areia fica mais fácil de tirar depois. Bom, aí a gente tem a filtração, que é, por exemplo, quando você coa café.
E aí aqui você tem o papelzinho do papel filtro, né? Você faz as dobrinhas. Eu lembro de quando eu fazia isso no laboratório. Eu não gostava muito das aulas de laboratório, mas agora eu tenho uma saudade. Aí, deixa eu colocar minha câmera aqui embaixo. E aí a gente tem a dissolução fracionada, né? Uma mistura com um líquido que dissolve apenas um dos componentes. Cristalização fracionada, quando uma mistura de sólidos é dissolvida em água e a solução é submetida à evaporação. A solução contendo componente cuja saturação ainda não foi atingida fica sobre os cristais do outro, que é chamada igualmente de cristalização. Aqui tem um exemplo, ó, de uma mistura de areia e sal, e aí você põe água, a água dissolve sal, mas não areia. E aí você filtra o sistema separando a mistura de areia e água com sal. E aí depois você evapora a água para ter só o sal. A centrifugação é o que acontece na máquina de lavar, né? A máquina gira, 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 aí a água sai pelos buraquinhos, a roupa fica lá retida, então separa sólidos e líquidos. A decantação é por diferença de densidade, então você tem o funil de bromo, que não de bromo não tem nada, né? Porque ele é de vidro, mas é o funil de decantação. E aí você tem uma torneirinha, vai passando, por exemplo, uma mistura de água com óleo, vai passando a água e aí você fecha e fica o óleo. E aí, por exemplo, na sifonação é quando tem a mangueira. Ai, vai ficar minha cara na frente, né? Ó, aqui é quando usa a mangueira na sifonação. É que nem quando você tá tentando pegar a gasolina do carro e aí você dá uma puxadinha com a mangueira, isso é sifonação. Aqui eu peguei um exemplo de separação magnética. Tem a peneiração, né, que é para peneirar areia, peneirar farinha. Ó, a parte que eu quero mostrar para vocês é daqui a pouco. Essa cena é do Toy Story 3. O cachorrinho, ele tem uma mola de metal no corpo dele. Essa mola, ela vai ser atraída por um ímã. E aí o cachorrinho, ele vai subir no ímã. Ó, presta atenção. Ó o cachorrinho subindo. E o martelo quase que deu na cara dele. E aí depois é pro incinerador, né? Ia todo mundo morrer, mas aí não é isso que acontece. Tem que assistir o filme para saber. A levigação é o que acontece na extração do ouro. Gente, é, tem que tomar cuidado, porque quando a gente fala sobre levigação, o importante é a gente falar sobre a extração do ouro. Ela geralmente contamina a recursos hídricos, a água, com mercúrio, por exemplo, que eles usam. E geralmente quando a gente compra itens de ouro, por exemplo, em joalherias, muitas vezes esse ouro vem de extração ilegal. Então, é muito importante a gente falar sobre isso, ok? Quando vai falar de levigação. Agora, separação dos componentes de misturas homogêneas, soluções. Então, a gente tem a destilação simples, como, por exemplo, para separar água e sal, e a destilação fracionada, como, por exemplo, para separar água e acetona, que aí é mais para líquidos que se misturam, né? Qualquer líquido que se mistura, mas que tem pontos de ebulição diferentes, a gente consegue separar. Um exemplo muito comum de destilação fracionada, que provavelmente vocês já estão cansados de saber, é a do petróleo. Aqui eu coloquei uma foto de um destilador, que é basicamente a mesma coisa para as duas destilações. A diferença é que na destilação fracionada a gente tem a coluna de fracionamento, mas é assim que funciona o destilador. Você aquece e aí depois você condensa, né? Passa uma água fria que vai esfriar, e aí condensa e ele se condensa e vira líquido em outro recipiente.
E agora é isso, a história da química fica para o próximo vídeo. A playlist está agora no final do vídeo. Se ainda precisa de ajuda em química, me chama para a gente marcar uma aula particular.